Olá, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. E antes de começar esse vídeo, eu tenho dois recadinhos super rápidos pra dar pra vocês. O primeiro é que eu mudei de Instagram. Eu ainda tenho aquele meu outro Instagram, que é Amanda Busmaier, mas eu criei um só pra falar sobre livros, pra tentar ser mais presente, tentar aparecer mais nas redes sociais. Então, pra quem não me segue, vai estar aparecendo aqui, é @AmandaLiterária, vai estar aqui também, o Twitter vai estar aqui. E na descrição do vídeo também tem o link, caso você queira me seguir. O segundo recado é que eu queria agradecer muito pelos 3.000 inscritos, a gente chegou em 3.000 inscritos no canal. Muito obrigada por todo o suporte que vocês me dão. Dados os recados, vamos finalmente para um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Eu sei que eu prometi pra vocês, talvez você esteja esperando já há um tempo, que é como eu marco os meus livros. Esse negócio de marcação de livro tem uma história aí pra mim que é um pouquinho longa. Eu não gostava de marcar livros, os meus livros, alguns mais antigos, eu vou até dar alguns exemplos aqui. Os livros que eu li até metade do ano passado eu não marcava. Eu tinha... metade do ano passado não, né? Até finalzinho de 2018, vai. Eu não marcava, eu tinha muita dó de marcar livro. Eu li o livro com todo o cuidado do mundo pra não amassar nada, pra não quebrar a lombada, nada, assim. Eu era um horror, eu tinha aversão a machucar qualquer livro meu. Depois de um tempo eu comecei a mudar isso, eu comecei a querer realmente ter os livros marcados pra rever passagens importantes e eu resolvi começar a marcar os meus livros. Basicamente eu fui evoluindo, então alguém que não marcava nada, por mais que eu gostasse de algumas passagens, eu não marcava o livro nem com post-it nem nada. Meu livro, gente, era assim... ninguém podia tocar na divindade sagrada que era o meu livro. Então eu fui evoluindo. O que eu fazia quando eu gostava muito de uma passagem? Eu tinha um caderninho, sim, eu tinha um caderninho, onde eu transcrevia a mensagem. Então, por exemplo, se tinha lá um parágrafo que eu gostei, gostei dessa frase aqui. Aí eu ia lá, escrevia o nome do livro e escrevia e transcrevia, né, a parte que eu tinha gostado. Não colocava capítulo, não colocava página, não colocava nada, só colocava a parte que eu tinha gostado lá, e eu tinha esse caderninho. Eu não sei que fim levou esse caderninho, então infelizmente eu não posso mostrar aqui pra vocês, porque eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu passei a querer marcar, porque o caderninho não tava mais funcionando pra mim. Basicamente, eu comecei só marcando. Então eu pegava o livro, gostava de uma parte lá do livro, e eu colocava um post-itzinho, sem grifar nada, sem fazer nada, é só o post-itzinho que eu colava, porque, né, pelo amor de Deus, vai que estraga o livro. Qual que era o meu pensamento? O post-it, se eu quiser, depois eu posso tirar, caso eu vá vender o livro, caso eu vá passar pra alguém. E assim, não que eu faça isso, dificilmente eu vendo meus livros e tal, livros que eu realmente gosto, e aí eu falei, não quero. Depois de um tempo começou a ficar ruim, porque por mais que eu marcasse ali, às vezes eu perdi onde tava. Às vezes era um trecho, era um parágrafo, era outro. Hoje em dia eu sei onde estão, né, onde tá cada parte e tal, mas começou a não ficar tão legal, e aí eu comecei a querer marcar. Aí eu falei, tá, vou marcar com o quê? Com marca-texto? Com caneta? O primeiro livro que eu realmente comecei a marcar não foi um livro, assim, de ficção, não foi um livro de fantasia, não foi Harry Potter, não foi nenhum desses livros. O primeiro livro que eu fui marcar realmente foi um livro de autoajuda, que é O Milagre da Manhã. Vocês podem ver, eu comecei fazendo as marcaçõezinhas e não contente em fazer esse monte de post-it horroroso, tudo torto. Hoje em dia eu tenho um método bem melhor. Eu também grifava, né? Então, além de grifar, às vezes eu não colocava post-it. Essa parte aqui tem um grifo, mas não tem post-it. Mas eu grifava coisas e colocava o post-it. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, por exemplo. Eu grifei e pus post-it. Por quê? Porque esse é um livro que eu ia voltar pra consulta. Então eu queria voltar nas partes importantes que o autor falava. E por isso que, além de ter grifado aqui, eu também grifei livros que eu queria ler. No caso aqui é Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Eu acabei lendo esse livro. Acabei detestando. Mas li o livro. Essa foi a minha primeira experiência de grifar livros, realmente livros meus, sem ser livro pra faculdade, ou livro pro ensino médio, ou livro de leitura de vestibular, porque eu tenho alguns livros que eu fiz por leitura de vestibular que eu fui grifando. Essa foi a primeira vez. Eu não vou mostrar todos os livros que eu grifei, mas eu queria mostrar, por exemplo, esse aqui. Eu li em 2018 pra FUVEST, e eu quero mostrar, esse aqui foi um livro que eu li pra FUVEST, né? Eu não li por diversão, assim, apesar que foi um livro que eu passei a gostar bastante. Quando eu li, foi mais ou menos na época que eu comecei esse aqui, então eu já tinha grifado esse, falei, putz, vou começar a experiência de grifar livros que não são tão importantes pra mim. Então eu comecei a grifar, vou mostrar uma parte aqui que tá grifada, peraí que eu não quero dar nenhum spoiler, né, vai que alguém quer ler. Por exemplo, aqui,
eu grifei essa parte aqui. Não é algo que tem necessariamente a ver com a FUVEST. Esse trecho aqui é um trecho que eu gostei. Enfim, tem umas passagens bem interessantes. E esse aqui é um exemplo de livro que eu grifei, como eu mostrei pra vocês, eu grifei e não pus nenhum post-it. Ele não tem post-it porque eu não sabia muito bem se eu queria marcar com post-it ou não. Agora eu vou realmente mostrar pra vocês como eu passei a marcar, qual é o meu método, como que eu faço. Basicamente, eu me inspirei em alguns booktubers gringos, algumas booktubers, né, gringas, que mostravam o método de grifar. Eu peguei algum daqui brasileiro e peguei o meu próprio método de marcação de livro. Então, assim, foi uma misturinha. Basicamente, bem simples, eu tenho dois tipos de marcação. Marcação para livros comuns, livros únicos, livros... Na verdade, se você for realmente pensar, eu tenho três. É que dificilmente eu leio livro de autoajuda, mas livros de autoajuda eu grifo com marca-texto mesmo, é a única diferença aqui. Então, basicamente, eu tenho livros comuns e sagas e séries e trilogias, que eu separo um pouco e eu vou explicar por quê. Eu vou mostrar meus apetrechos de marcar. Basicamente, eu tenho uma bolsinha de Hogwarts, que tem um pinzinho da Alice no País Maravilhas aqui. Basicamente, esse aqui foi o estojinho que coube. Antes eu guardava no estojo mesmo, mas eu achei essa bolsinha linda, maravilhosa, comprei. E eu uso pra guardar todos os meus apetrechos de marcar. Então vamos lá, eu tenho as canetas. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Canetas e lapiseira. Então, vamos lá. Eu tenho a lapiseira. Gente, é uma lapiseira comum que eu uso. Essa é 07. E aí eu tenho as canetinhas por cores, porque sim, eu faço marcação por cores e eu vou mostrar pra vocês quando eu começar a mostrar os livros. Basicamente, eu tenho as Stabilo, porque elas são de ponta fina, né? Então, aqui. Aí eu tenho as Bic, que eu tenho só essas duas, que eram as únicas que eu tinha dessa cor. E aí eu tenho uma que é Staedtler e uma que é Faber-Castell. Então eu tenho basicamente essas aqui e a preta... ela é diferente das outras, ela é a única que não é coloridinha assim, ela é preta e eu vou explicar por quê. E além disso, o que mais que eu marco? Eu marco com post-it. Então aqui eu tenho vários post-it que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse aqui, ele tá faltando, porque eu já usei bastante dele, mas ele tem basicamente essas mesmas cores aqui. É basicamente as mesmas cores, só que ele é bem fininho. Aqui, tá vendo? É basicamente as mesmas cores, só que é bem fininho. E eu comprei na Daiso, que eu gosto bastante. Esse aqui eu também comprei na Daiso. E aí ele tem essas cores. E é muito legal porque ele vem com uma reguinha. Eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui vem com uma reguinha que eu uso pra poder marcar. Ele é muito, 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 muito prático. Eu gosto bastante. Tem esse aqui que eu também comprei na Daiso. Ele é menorzinho, com outras cores. Aí tem esse aqui que é um pouquinho maior que aquele, se você for comparar, né, em espessura. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos numa lojinha de R$1,99. Eu gostei porque ele tem a cor vermelha e eu não acho essa cor desse estilo, né, de marcador. É difícil eu achar, mas tem aqui. E essas aqui, elas são as flagzinhas, são mais pontudinhas, né? Flagzinha, post-it, enfim. E esse aqui da Espiral, que também... comunsíssimo, super fácil de achar na papelaria. Agora eu vou dar exemplo pra vocês de livros. Ah, eu marco todos os livros? Eu não marco todos os livros? Essa é uma boa pergunta. Eu vou primeiro mostrar a minha... Lembra que eu falei que eu tinha praticamente dois métodos de marcação? O primeiro, que eu já mostrei, na verdade três, né? Eu já mostrei aquele do Milagre da Manhã, que eu grifo mesmo, às vezes põe post-it, às vezes não. E os outros dois é o método das séries e o método de livros comuns ou livros solos. Vou começar com livros comuns, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu peguei alguns, estão uma pilhinha aqui do lado pra mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui com O Colecionador, que foi um livro que eu li recentemente. Vocês estão vendo que tem marcaçãozinha, né? Tem as flagzinhas aqui. E elas são azuis. Então, qual que é o meu método para livros comuns? Normalmente eu uso as flags pra combinar com o livro. Basicamente, vou até pegar um outro exemplo. Tartarugas até lá embaixo. Tá vendo? Ele é laranja. Por quê? Porque a capa é laranja e eu achei que laranja ia ficar legal. E vocês podem ver, esse aqui foi um dos primeiros que eu marquei também, que as flags estão todas tortas, estão super pra fora, tem um super pedação. Se você for comparar, por exemplo, com O Colecionador, que tem as flagzinhas tão bonitinhas, se você ver, tá praticamente a mesma distância entre elas, né, que tá pra fora, e Tartarugas até lá embaixo, isso aqui. Então vamos lá, eu grifo o que eu gosto, eu não grifo o que eu gosto, eu grifo alguma coisa que tem a ver com o livro, que vai ser falado mais à frente.
Gente, eu misturo tudo. É uma mistureba aqui. Então, basicamente, o colecionador, o que que eu grifei? Eu grifei algumas passagens que eu gostei ou que eu achei o cara um babacão, assim, total. No vídeo que eu fiz de leituras de julho, né, que se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir, eu até li, vou até ler a mesma passagem só pra não dar spoiler de nada. Vou mostrar aqui pra vocês. Que eu grifei com lapiseira, tá vendo? O que que eu faço basicamente? Eu pego a reguinha, coloco e grifo com lapiseira. Eu faço um sublinhado bem fraquinho, só pra marcar e eu achar a marcação depois caso eu queira ler. Por que que eu faço isso? Porque em alguns livros meus eu não fiz essa marcação. Então eu não sei exatamente qual que é a parte que eu gostei. Vou até mostrar pra vocês aqui de Tartarugas até lá embaixo, porque Tartarugas até lá embaixo foi um dos primeiros que eu comecei a fazer e eu não marquei. Vou pegar bem no começo pra não dar spoiler nem nada. Vocês podem ver que eu não marquei nada. É que eu particularmente sei, se eu ler essa parte aqui, eu sei que essa parte que eu marquei foi... qualquer um pode olhar para você, mas é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Achei bonita a passagem, mas eu não grifei. Por que que eu grifo de lápis e não de caneta ou marca-texto? Porque, por um acaso, se eu for vender o livro, passar pra frente, eu posso simplesmente passar a borracha pra não ficar tão marcado. Óbvio que eu vou avisar, né, ó, talvez tenha alguns marcadinhos e tal. Mas assim, eu vou passar a borracha, porque é algo que eu posso apagar e depois dar pra alguém. Mas dificilmente eu vou passar alguns desses livros. Por exemplo, o colecionador eu acho difícil passar pra frente. Mas ainda assim eu marquei de como é que é o nome? Grafite, tô esquecendo o nome. Porque é mais fácil caso eu precise apagar e passar pra frente. Voltando à pergunta que eu tinha feito, eu marco todos os livros que eu leio? Não necessariamente. Eu li Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, e eu não marquei. Por quê? Porque não vale a pena? Porque eu não achei nada necessário? Pode ser também. Quem sabe? Eu não marquei porque eu não achei que tinha nada que valia a pena marcar. Aqui eu vou pegar só pra mostrar as cores, por exemplo. Esse aqui, da Colleen Hoover, eu marquei com um roxinho pra combinar com a capa. Então, basicamente, livros comuns eu faço isso. Mais um exemplo de livro que eu marquei, que esse aqui é Me Chame Pelo Seu Nome. E eu marquei uma passagem, mas eu não grifei a passagem. Tá vendo? Não tem grifado aqui. E é ruim, por isso que eu passei a mudar. Às vezes eu voltava e queria ler, e aí eu tinha que ler a página toda ou o parágrafo todo pra saber mais ou menos onde que eu queria. Ainda assim, eu marco mais ou menos o parágrafo. Por exemplo, uma outra parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui eu marquei aqui em cima. Por quê? Porque provavelmente a frase tá aqui em cima. Que é, você gosta de ficar sozinho? Não, ninguém gosta de ficar sozinho, mas aprendi a conviver com a solidão. Achei bonito também, marquei. E o último exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês de livros comuns, depois eu passo para sagas e o que eu faço, que é Casos de Família, da Ilana Kazoy. Nesse ponto aqui, vocês estão vendo que eu tenho duas cores, né? Tem 2 post-its amarelos e o resto vermelho. Aqui eu não lembro exatamente porque eu vou ter que até dar uma olhada aqui. Ah, lembrei. Todos os vermelhos são passagens importantes ou enfim, alguma coisa assim. E o amarelo foi porque pra eu pesquisar melhor ou alguma informação que eu não sabia interessante do direito, por exemplo. Aqui foi do Instituto Médico Legal. Eu fiz até uma chavezinha. Estão vendo aqui a chavezinha? Amarelinho, chavezinha. Pra dar uma pesquisada. Eu não sabia disso aqui, achei muito interessante, eu marquei. Ah, e o outro foi... Esse aqui é de direito, é porque como eu faço direito, né, eu marquei essa parte. Que é o fluxograma para o processamento de crimes da competência do tribunal do júri, né, porque é de processo penal. Então eu marquei aqui, achei interessante voltar depois, quando talvez eu comece a estudar processo penal, que na verdade agora eu já tô estudando. Mas assim, é só por isso que estão de cores diferentes. Agora vamos para o segundo método, que são de sagas e séries. Vamos lá, basicamente eu tenho aqui, até peguei pra mostrar pra vocês, que é quando eu comecei a decorar. Porque eu separo por cor. Não no sentido de, combina com a capa ou não, etc e tal. Não, eu separo por cor. Eu vou até pegar aqui um exemplo, que é o exemplo que eu mais uso. Peguei ele inteiro aqui pra mostrar pra vocês, esse aqui é ele inteiro. Normalmente é esse aqui que eu uso. Esse aqui eu uso pra sagas e esse aqui eu uso especificamente pra Harry Potter. Esse aqui pra qualquer saga e esse aqui exclusivamente pra Harry Potter. São as mesmas cores, então eu uso o mesmo cronograma de cor pra eles, mas são tamanhos diferentes. Então vamos lá, basicamente eu vou pegar aqui da minha colinha. Vamos lá, vamos por cores, no caso na ordem aqui, né? Então vamos com a primeira, que é essa aqui são de sagas normais, tá? Depois eu falo especificamente Harry Potter. A cor rosa são pra coisas ou cenas ou falas ou qualquer coisa que eu amei, que eu gostei bastante, ou cena romântica de casal, alguma coisa assim, eu normalmente uso rosa.
Depois é o laranja, que são coisas que me deixaram com raiva ou são coisas irritantes. Normalmente, passagens machistas ou alguma coisa parecida, alguma coisa que me deu raiva. Amarelo é algo que é interessante ou importante, principalmente na Cassandra Clare, tem bastante coisa amarela, né? Eu leio bastante e são coisas importantes que talvez eu tenha que voltar pra ler, eu costumo fazer isso pra amarelo. O verde é engraçado, então é alguma cena que eu achei engraçada, que eu dei risada. Esse azul é triste, então é alguma cena que me deixou triste, me deixou chateada, me deixou emocionada, enfim, alguma coisa assim. Esse roxo, agora tem 2 roxos, né? Esse roxo aqui, mais claro, é algo que me deixou surpresa. Depois eu falo desse roxo específico de Harry Potter porque eu mudei. Porque como eu já li Harry Potter várias vezes, já assisti Harry Potter várias vezes, já sei o negócio de cabo a rabo, eu não fico surpresa com mais nada. Então eu tô usando pra outra coisa, já falo. Esse roxinho aqui, que como eu falei que eu peguei de youtubers gringos, eles usam pra... Na verdade, essa menina, ela usa pra foreshadowing. Vou deixar aqui o nome, foreshadowing. Então, são pra coisas que fez um link lá na frente. Lá na frente, vai fazer um link, vai ser importante, e aí são coisas que dificilmente você pega lendo pela primeira vez. Mostrado isso, eu vou falar de Harry Potter especificamente pra poder falar da outra cor. Esse livro, por enquanto, é o único que eu tenho marcado, porque eu tô relendo agora Harry Potter pela 3ª vez, mas esse foi o único que eu marquei até agora, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro. Vocês lembram que eu falei das cores, né? Então, essas cores, elas condizem aqui. Então eu tenho o rosa, eu tenho o laranja, eu tenho o amarelo, eu tenho o verde, o azul, o roxo escuro e o roxo que eu achei mais parecido, que foi esse aqui. Vocês perceberam que tem o preto, né? O preto é a categoria que não se encaixa em nenhum deles e dificilmente eu marco com uma flagzinha ou um post-it. Eu tenho poucos exemplos de quando eu uso preto, ou é alguma coisa que eu fiz uma relação na minha vida pessoal. Eu não sei explicar, são poucos os livros que tem e é só da Cassandra Clare que eu tenho marcado com o preto, mas eu deixo aqui caso eu queira marcar alguma coisa que não tem necessariamente a ver com a saga, a série. Como eu estava dizendo do Harry Potter, né, que eu dei uma pausa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, pra que eu uso esse aqui? Eu tô usando essa corzinha roxa clara, ou lilás, enfim, pra marcar feitiços. Sim, eu estou marcando feitiços. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, dar um exemplo. Aqui. Alô, Romora. E aí eu marquei. E sim, eu marco com caneta. Antes que vocês surtem, eu marco com caneta, assim. Por que você marca com caneta? E se você for vender o livro? Gente, é um livro de capa dura, edição de colecionador. Dificilmente eu vou vender esse livro. É um livro que eu quero ter na minha estante, na minha coleção. Então, por isso que normalmente eu marco com caneta coisas que eu sei que vão ficar comigo na minha coleção. Como eu estava dizendo, aqui, por exemplo, um verde. Tá vendo? Eu grifei embaixo, né? Sublinhei, na verdade. Agora, tudo que eu sublinho, eu necessariamente marco? Não. Olha esse aqui amarelo, por exemplo. Eu sublinhei, mas eu não marquei com um post-it. Tem muito assim, e como é que eu faço isso? Então, por que uns eu ponho flag e outros não? Então, é meio que eu sinto que aquilo tem que ter uma flagzinha caso eu queira voltar. É muito subjetivo quando eu marco com flag ou não. Realmente eu não sei explicar exatamente por que eu marco com a flag ou por que eu não ponho a flag. Ótimo, dado o exemplo de Harry Potter, que eu já mostrei o que eu queria, eu vou mostrar agora da Cassandra Clare. Vocês podem ver que muitas anotações, muito mais que Harry Potter, tem inúmeros, gente, a quantidade, isso aqui só tá assim por causa de Cassandra Clare, que eu uso praticamente tudo aqui. Rosa é o primeiro que acaba, que é o que eu mais marco. Eu vou pegar um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, aqui, mesma coisa que eu tinha falado, eu marco, e tem coisas que eu não marco necessariamente. Cadê o verdinho aqui? O verde, mas eu não marquei. Às vezes eu marco praticamente a página inteira. Eu tô tentando aqui achar um exemplo quando eu escrevo, porque eu também escrevo... Aqui. Eu também escrevo nos livros. Ah, sim. Tá, eu só tô vendo se não é nenhum spoiler pra vocês. Porque pra quem não sabe, eu fiz um vídeo de como ler os livros da Cassandra Clare, porque pra você não tomar spoiler, também vai estar linkado aqui em cima, na descrição também, caso você queira ver esse vídeo. Aqui, por exemplo, eu fiz uma marcação. Tá vendo? E aqui eu escrevi, ó. Você é apaixonado por ela. Então eu fiz uma marcaçãozinha, às vezes eu converso mesmo com os livros, tem vários, normalmente o da Cassandra Clare que tá escrito. Eu acho que de Harry Potter também está,
Tem só uma frasezinha que eu escrevi. Aqui, por exemplo, esse que foi o engraçado. Ah, outra coisa, ó. Por exemplo, aqui eu escrevi e sublinhei, mas eu não pus post-it. Ou flagzinha, né? Que eu coloquei rindo pra não chorar. Então, às vezes, eu ponho os comentários. Não é sempre que eu ponho, vocês podem ver que tem muita parte que tá marcada e não necessariamente tem algum comentário meu. Agora, eu comecei a marcar esses livros aqui. Tanto é que os meus livros da Cassandra Clare estão praticamente todos marcados. Todos que eu li estão marcados. Eu marco outras séries, além de livros da Cassandra Clare, livros de Harry Potter. Então, eu pretendo marcar. Por quê? Porque como eu iniciei agora esse negócio de marcação, nem todos os livros meus estão marcados. Por exemplo, Crepúsculo não está marcado. E tem muita coisa que eu quero marcar aqui em Crepúsculo. Ainda mais agora que chegou o Midnight Sun, eu não queria falar nada não. Mas o meu Sol da Meia-Noite tá aqui. Inclusive, fiz unboxing lá no meu Instagram, Amanda Literária. Eu fiz unboxing desse livro. E ainda não li, mas enfim, vou marcar também. Principalmente porque Crepúsculo é uma das minhas sagas favoritas. E por que eu não marquei, né? Mas eu vou marcar agora, porque eu ainda não reli o livro. Quer dizer, eu já li esse livro umas 3 vezes. Mas agora eu vou reler e vou realmente marcar bonitinho. E é assim que eu praticamente marco os meus livros. Esse vídeo deve ter ficado bem comprido, me perdoem, mas eu consegui falar tudo que eu queria. Era um vídeo que eu tava querendo postar já faz um tempo. Eu tô muito feliz que eu consegui. Acho que eu coloquei tudo aqui. Às vezes muda o jeito de marcar ou não. E espero que ajude vocês. É isso. Se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, vai estar aqui, Instagram e Twitter. Na descrição vai ter o link pra você me achar no Goodreads, caso você queira me acompanhar lá também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do grupo nosso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.